60 anos de prisão. Um negro inocente. O que aprende a seguir muda tudo. Malik era um homem comum. Aos 34 anos, ele tinha tudo que um homem poderia desejar. Um emprego estável, uma família amorosa e uma pequena casa num bairro tranquilo. Mas a vida de Malik mudou numa fração de segundo. Uma noite, voltando do trabalho para casa, ele se viu no lugar errado, na hora errada. Um assassinato ocorreu em um bairro vizinho. A vítima, um empresário influente, foi baleado por um assassino desconhecido. Testemunhas, em pânico e confusas, rapidamente nomearam Malik como suspeito, um erro que lhe custaria mais do que apenas a sua liberdade. Os investigadores, mais interessados na rapidez da prisão do que na verdade, não se deram ao trabalho de verificar as provas. Eles usaram estereótipos raciais para prender Malik. Ele era negro, estava lá e, segundo a lógica de um sistema preconceituoso, ele era o culpado. O julgamento foi uma farsa. O procurador, apoiado por um juiz rígido e implacável, apresentou um caso frágil, cheio de especulações e provas duvidosas. Mas para o juiz Dupont, um homem branco na casa dos 50 anos, o caso parecia simples. Malik, um homem negro, só poderia ser um criminoso. Apesar da falta de provas concretas, Malik foi condenado a 60 anos de prisão. Ele nem sequer teve oportunidade de explicar a sua versão dos factos antes de a sentença ser proferida. A sala do tribunal esvaziou-se num silêncio pesado, carregado de preconceitos e julgamentos rápidos. Os meses se passaram. Malik, em sua cela, começou a perder as esperanças. Os seus pedidos de ajuda e a revisão do seu julgamento foram ignorados. A máquina judicial parecia pesada demais para que alguém como ele pudesse fazer a diferença. Mas um dia, uma jovem advogada, Nia, entrou na sua existência monótona e desesperada. Nia era uma advogada apaixonada pelos direitos civis, determinada a combater a injustiça onde quer que a visse. Nia tinha ouvido falar do caso de Malik e estava convencida de sua inocência. Ela começou a examinar o arquivo e, quanto mais procurava, mais chocada ficava com as muitas inconsistências. Os testemunhos foram contraditórios, as provas foram mal interpretadas e, acima de tudo, faltavam elementos cruciais que poderiam ter provado a inocência de Malik. Ao investigar mais profundamente, ela descobriu que uma das principais testemunhas do caso, um homem que alegou ter visto Malik na cena do crime, havia mentido. Este homem, um antigo detido, foi manipulado pela pressão das autoridades para acusar Malik. Enquanto Nia lutava contra o sistema, Malik aprendia a sobreviver num mundo prisional onde a justiça parecia uma ideia distante. Mas algo surpreendente aconteceu na prisão. Malik, longe de ser destruído pela injustiça, desenvolveu uma resiliência incrível. Conheceu outros prisioneiros, homens de diversas origens, alguns culpados, outros inocentes. Entre eles, um ex-advogado chamado Henry, que havia perdido licença após um escândalo de corrupção, gostou de Malik. Ele lhe ensinou a lei, explicando como decifrar as leis e regras que regiam o sistema jurídico. Juntos, Malik e Henry encontraram uma pista. Um pequeno detalhe que nenhum outro advogado notou: um relatório de autópsia que foi alterado após o julgamento. Este relatório, falsificado para apoiar a acusação, continha erros flagrantes quanto à hora da morte da vítima. De acordo com este documento, a vítima morreu no momento inconsistente com o local onde Malik deveria estar naquele momento. Com esta nova informação, Nia reuniu um caso forte e solicitou uma revisão do julgamento. Ela foi ao tribunal, onde desta vez os olhos da mídia estavam voltados para o caso, graças a uma campanha de conscientização liderada por ativistas dos direitos civis. Mas a verdadeira batalha foi pela alma do juiz Dupont, o homem que condenou Malik. No dia em que Nia apresentou seu processo de revisão ao tribunal, o clima era diferente. O tribunal estava cheio, não só de jornalistas e espectadores, mas também de ativistas dos direitos civis que organizaram manifestações e comícios em apoio a Malik. Eles seguravam cartazes exigindo justiça e denunciando o racismo sistêmico no sistema judiciário. A pressão social era palpável. Câmeras filmavam cada movimento, cada palavra dita, e os juristas que acompanhavam o caso aguardavam impacientemente a apresentação de novas provas. O juiz Dupont, agora sob os holofotes, não conseguia mais esconder-se atrás das suas certezas. Ao seu redor, a atmosfera estava carregada de uma expectativa pesada, quase elétrica. Ele sabia que esta audiência não era simplesmente uma questão de direito,
Era uma questão de consciência, de moralidade e de percepção do papel de cada um num sistema de justiça supostamente imparcial. O momento da verdade chegou quando Nia se levantou, com a pasta na mão. Seu olhar, calmo mas determinado, varreu a sala antes de se fixar no juiz. Ela sabia que esse confronto não se tratava apenas de ganhar ou perder. Tratava-se de questionar tudo o que o juiz havia feito, tudo em que ele acreditava. Suas palavras, comedidas, mas impactantes, ressoaram na sala. Meritíssimo, este julgamento não se baseia mais em fatos, mas em erros, manipulação e preconceito racial. O relatório da autópsia, falsificado para apoiar a acusação, mostra claramente que Malik não poderia ser o culpado. O juiz Dupont, até então impassível, ficou ligeiramente tenso. As palavras de Nia foram como golpes de martelo atingindo a solidez de suas crenças. Ele sempre acreditou que seus julgamentos eram justos, que seu papel era aplicar a lei com rigor. Mas hoje percebeu que esse rigor tinha sido guiado por preconceitos, por uma visão distorcida da justiça. Cada frase de Nia o abalava mais. Nela, ele viu não apenas o advogado determinado, mas também a personificação de um jovem impaciente por ver o mundo mudar. E isso o assustou. As evidências apresentadas foram esmagadoras. As testemunhas foram intimidadas, os relatórios falsificados e os detalhes ignorados. Nia fez um trabalho completo. Ela havia encontrado documentos esquecidos, testemunhas-chave que haviam desaparecido nas reviravoltas do sistema. E tudo, no final, apontava na mesma direção: Malik era inocente. Mas a verdadeira batalha foi pela alma do juiz Dupont. O homem que condenou Malik, com a certeza de ter cumprido seu dever, viu-se obrigado a enfrentar o monstro que ele próprio criou. Na privacidade de seu escritório, poucos dias antes da reabertura do julgamento, Dupont não conseguia escapar de seus pensamentos. A revisão deste julgamento forçou-o a examinar as suas próprias ações, e ele sentiu-se apanhado num turbilhão de dúvidas. Ele reviveu cada momento do julgamento original, a forma como recebeu a acusação, a forma como tratou Malik como culpado desde o primeiro momento e, acima de tudo, a sua própria incapacidade de ver o que estava diante dos seus olhos. Ele se lembrou dos primeiros meses no tribunal, de seu orgulho como jovem juiz determinado a aplicar a lei com rigor. Mas com o passar dos anos, esse orgulho transformou-se numa forma de arrogância. Tinha-se esquecido de que a justiça não era apenas uma questão de regras, mas também de humanidade. O juiz Dupont, um homem que sempre acreditou na infalibilidade do seu julgamento, sentiu uma dúvida crescendo dentro dele. No dia da nova audiência, ele chegou ao tribunal com um peso maior do que nunca sobre os ombros. Era como se o mundo inteiro estivesse olhando para ele, esperando por ele. Ele sabia que a atenção estava agora sobre ele, sobre sua alma, sobre suas escolhas. Ele não era mais apenas um juiz, mas um homem que teve que enfrentar os demônios do seu próprio sistema. Durante a audiência, os advogados da acusação tentaram novamente defender a condenação de Malik, mas o seu argumento parecia cada vez mais vazio face ao mar de provas da sua inocência. O silêncio na sala era opressivo. E foi aí que tudo mudou. O juiz Dupont, o mesmo homem que condenou Malik, levantou-se lentamente. Cada movimento parecia pesar uma tonelada. A sala do tribunal ficou suspensa em silêncio. Ele respirou fundo, o peso do momento dominando tudo. Então, numa pausa longa e quase real, ele falou: Eu tenho que lhe dizer que falhei. Deixei meus preconceitos guiarem minha decisão, e isso me levou a um erro trágico. As palavras saíram com dificuldade, como uma confissão arrancada da força de uma verdade que ele havia ignorado por muito tempo. Foi um momento raro para um homem com seu status, um momento de vulnerabilidade, de questionamento. E, no entanto, nesta fragilidade, emergiu algo profundamente humano. As palavras eram pesadas, mas seu impacto foi profundo. A sentença foi anulada. Malik, após 6 longos anos de encarceramento injustificado, foi finalmente libertado. Quando saiu do tribunal, não foi apenas a liberdade que encontrou, mas a oportunidade de renascer. Ele era mais do que o homem que havia sido preso injustamente. Ele era agora um símbolo, um homem forjado pela injustiça, mas não quebrado por ela. O ódio que ele poderia ter sentido transformou-se num desejo de lutar, de tornar esta liberdade mais significativa. O juiz Dupont, por sua vez, foi forçado a enfrentar as consequências dos seus preconceitos raciais e erros de julgamento.
Embora não tenha sofrido impeachment, ele teve que pedir desculpas publicamente, não apenas a Malik, mas também à sociedade que lhe deu confiança para fazer justiça. Ele participou de uma série de seminários sobre preconceito racial, um esforço para se reeducar e compreender as falhas profundas em seu sistema de pensamento. Esse caminho para o resgate, embora pessoal, repercutiu no mundo jurídico. Todo o país acompanhou este caso e o movimento para reformar o sistema de justiça, particularmente no que diz respeito às condenações raciais, ganhou impulso. Malik, longe de ser simplesmente uma vítima, tornou-se um defensor da justiça. Ele não ficou feliz em recuperar sua liberdade. Ele não queria que nenhum outro homem experimentasse o que ele havia experimentado. Iniciou a carreira de advogado, determinado a defender aqueles que, como ele, estavam presos num sistema que não foi feito para eles. A história de Malik, o homem condenado a 60 anos de prisão, foi um símbolo poderoso. O que ele aprendeu ao longo dos anos de luta foi simples, mas profundo. A verdade sempre emerge, mesmo no meio da injustiça. Malik tornou-se um homem reconhecido, não pela sua reabilitação, mas pela sua força interior e pela sua luta pelos outros. A mensagem que ele transmitiu não se limitou à sua própria libertação. Foi uma libertação coletiva, a de toda uma sociedade que teve de questionar os seus próprios demônios.